dia. Hello everyone. Good morning. Bom dia a todas, todos. Eu vou falar em português. Vou falar lentamente. Vou manter-me o mais fiel possível ao que tenho escrito, por respeito às pessoas que estão ali naquelas cabines. Parabéns, obrigado, a traduzir. Eu acho que provavelmente não vamos variar muito as três naquilo que vamos dizer, embora o digamos de perspectivas diferentes, obviamente. Portanto, eu sinto-me um bocado repetitiva em algumas coisas que vou aqui dizer em relação àquilo que a Rita já falou, e, portanto, peço-vos desculpa se for demasiado aborrecido tudo aquilo que eu preparei. Nós ontem e hoje também temos vindo a falar de um mundo muito perigoso e muito violento em que vivemos atualmente. E este mundo perigoso e violento está também saturado de inúmeras fantasias políticas que se repetem incessantemente. A fantasia do fim da colonização, a fantasia de que o feminismo foi longe demais, a fantasia de que os opressores são afinal as vítimas, colonos, pessoas brancas, pessoas cisgênero, heterossexuais, homens, super ricos, enfim, todos aqueles que historicamente detiveram o poder de alguma forma e que agora se imaginam perseguidos, não é? Portanto, a extrema-direita e o neofascismo constroem estas ficções diariamente, dizem que estão a defender a sua cultura, proclamam ser discriminados na sua própria terra, denunciam que os homens, coitados, são as vítimas do feminismo, até as mulheres são vítimas do feminismo, na verdade, não é? Neste discurso. Apresentam-se como defensores das pessoas normais por oposição ao que chamam aberrações ou animais. E face a este cenário de crescente desumanização de mulheres, em particular feministas, de mulheres negras, muçulmanas, de pessoas racializadas, de migrantes, pessoas LGBTQIA+, e em particular as pessoas trans, e a esquerda, de modo mais abrangente, torna-se urgente perguntar até que ponto as nossas práticas têm sido suficientemente disruptivas para conseguir destruir eficazmente essas fantasias. E aqui, quando digo uso nossas, estou a referir-me essencialmente a mim, não faço falar por outras pessoas, e quem se identificar com aquilo que eu possa estar aqui a dizer. Eu, mulher, cis, hetero, branca, académica, na verdade bastante privilegiada, se formos pensar bem. No fundo, em que medida, não é? É que muitas vezes nós que temos até alguns privilégios, acabamos por integrar algumas destas fantasias face à necessidade de nos inocentarmos do colonialismo, do racismo e até do sexismo. E de nos sentirmos bem connosco próprias ou próprios, mais do que de romper as estruturas que continuam a proteger os opressores sob uma capa de justiça. Estamos a falar da persistência da colonização, da colonialidade, são coisas ligeiramente diferentes, da branquitude e do patriarcado sob formas contemporâneas que se apresentam como inocentes, progressistas e até benevolentes. E o ponto de partida, isto era a introdução que fazia aqui, mas o ponto de partida real desta minha reflexão é mesmo o artigo Decolonization is not a Metaphor, da Eve Tuck e do Kay Wayne Young, que já foi aqui referido. Aliás, foi a Kitty que deu este nome a este painel, baseado precisamente, acho, inspirado neste artigo, e, portanto, eu fui tentar perceber o que é que este artigo nos dizia com o que é que podia relacionar de alguma forma com o feminismo. E, portanto, estes autores, para quem não conhece o texto, argumentam que em contextos de colonialismo de povoamento, settler colonialism, como a Rita já falou, como os Estados Unidos
da América, que é a partir desse caso que falam, mas há muitos outros, também já referidos. A descolonização não é e não pode ser uma metáfora, não é um exercício de retórica, nem uma reforma meramente simbólica. Implica necessariamente a devolução da terra aos povos nativos, a reconfiguração radical da soberania e a transformação material profunda das estruturas sociais. Tuck e Young observam como a linguagem da descolonização foi apropriada pela educação, pelas ciências sociais, de uma forma muitas vezes superficial, substituindo linguagens anteriores de justiça social, de metodologias e teorias críticas. Assim, em vez de se descentrarem do colonizador e de se recentrarem na soberania indígena e territorial, multiplicam propostas descolonizadoras que, segundo estes autores, não perturbam nada, na verdade. Descolonizar o currículo, promover diversidade, adotar pedagogias críticas, nada disto é realmente válido ou tem as consequências que deveria ter sem a transformação material que deveria acompanhá-la. E, portanto, para eles, estas medidas servem sobretudo para apaziguar as consciências dos colonos progressistas. Esses gestos tornam-se formas de garantir a inocência do colono, permitem que, inclusive, marxistas, feministas, antirracistas permaneçam confortáveis sem alterar as relações de propriedade, privilégios ou estruturas coloniais de autoridade. Esta inocência é sustentada por inúmeras estratégias de desculpabilização e desresponsabilização. Os exemplos passam por a invenção de antepassados nativos como forma de se tornarem legítimos donos da terra. A fantasia da adoção do colono pelos povos nativos, que se torna indígena sem o ser e adquirindo o poder também sobre a terra através desta forma de adoção. A equivalência de todas as formas de opressão, ocultando a especificidade, como já foi aqui referido, do colonialismo de povoamento, que implica a eliminação completa de povos inteiros. Ou tratando os povos indígenas como um problema a resolver, com mais ou menos inclusão, numa sociedade que não deixa de ser colonial. Também em outros contextos e noutras formas de colonialismo, podemos ver como se constrói a inocência de ex-colonos, a inocência branca, como lhe chamou Gloria Becker, a propósito do caso holandês, mas que é a fantasia de muitos europeus. Esta fantasia diz-nos que não somos racistas, que não beneficiamos ainda material e simbolicamente da escravatura, do colonialismo e da supremacia branca. No fundo, diz-nos que deixámos o colonialismo e o racismo no passado, porque afinal não fomos nós a colonizar, não é? E, portanto, tudo isso ficou lá atrás. Esta negação do presente colonial é baseada na ideia de que estamos a reparar de alguma forma o passado. E como? Por exemplo, com a ajuda ao desenvolvimento, com investimento direto estrangeiro, com programas de educação, proteção humanitária, no fundo, como bons salvadores brancos que somos, de modo geral, white saviors, não é? Essa expressão. Que ignoram o contributo, muitas vezes, do próprio colonialismo que permanece para a pobreza e desigualdades e que ignoram a continuação de lógicas do mais puro e mais cruel extrativismo em nome do nosso conforto. Estas narrativas permitem manter a lógica da colonização não como algo que requer restituição ou reparação material, mas como algo que pode ser compensado através de reformas simbólicas de inclusão, promovendo assim uma continuidade da boa colonização, algo que em Portugal nós conhecemos bastante bem com o mito do bom colonizador que o lusotropicalismo nos trouxe e que se mantém ainda hoje bastante enraizado na sociedade portuguesa. No fundo, as acusações que os autores aqui fazem são da superficialidade da luta e do afastamento ou até medo da ruptura e da disrupção. Não vou entrar no questionamento sobre se devemos ou não separar o material do simbólico, se isso é possível sequer fazer. Portanto, queria retirar estas duas lições para já e passar então para uma segunda fantasia, que é a fantasia da felicidade e do empoderamento feminista.
Quando eu li este artigo da Eve Tuck e do Young, este fez-me imediatamente pensar na figura da Feminist Killjoy, ou estraga prazeres, tal como reivindicada por Sara Ahmed. Estes autores são, de facto, estraga prazeres. Mas é preciso lembrar que ser estraga prazeres, ser a feminista Killjoy, é aquela que estraga a festa, mas que o faz porque a festa assenta na desigualdade, no silenciamento e na violência. É a feminista que se recusa a sorrir diante das injustiças, que perturba a aparente paz das relações sociais normativas. Com base em Marilyn Frye, descreve como a opressão exige que os sujeitos oprimidos sorriam, demonstrem alegria, aceitação, submissão. Mas uma feminista, obviamente, desconfia das promessas e prescrições de felicidade, especialmente aquelas que servem para controlar o que as outras e os outros desejam para manter todos e todas dentro de certos papéis sociais, de género, de raça, de classe. Ao suspender a crença na felicidade como um bem absoluto, o feminismo abre espaço para imaginar outros modos de vida, mesmo que esta vida, estes modos de vida, desafiem o que é socialmente considerado como uma vida boa. A felicidade passa a ser, então, um instrumento de disciplina cultural para corpos dissidentes, impertinentes, especialmente para feministas, pessoas racializadas, pessoas queer. Assim, certas pessoas são rotuladas como infelizes, não pelo que sentem, mas por provocarem incómodo aos outros, ao desafiar as prescrições da ordem de género. A recusa desta felicidade prescrita é já em si um ato de resistência. A infelicidade, assim como a raiva, são politicamente necessárias. Elas expõem o desconforto estrutural, revelam os silêncios e, apesar de serem lidas como irracionais ou excessivas, sobretudo quando expressadas por mulheres negras, e aqui cito diretamente a Sara Ahmed, diz: é claro que dentro do próprio feminismo certos corpos são mais facilmente atribuídos como causa da infelicidade dos outros. Podemos posicionar a figura da feminista estraga prazeres ao lado da figura da mulher negra em raiva, Angry Black Woman, analisada com tanta profundidade por autoras como Audre Lorde e Bell Hooks. Aqui as categorias de género e de raça entrelaçam-se. Corpos negros, especialmente corpos de mulheres negras, são historicamente lidos como zangados, excessivos ou perturbadores. E isso contamina qualquer escuta real das suas reivindicações. Ao aproximar a Feminist Killjoy da Angry Black Woman, Ahmed não iguala as suas experiências, mas evidencia o racismo estrutural dentro do próprio feminismo, reproduzindo hierarquias dentro dos movimentos, mesmo os mais progressistas. Ahmed convida-nos a considerar que a infelicidade pode ser um estado ético e epistemológico necessário. Um sinal de que vemos o mundo com mais clareza, não com mais conforto, inocência ou alta satisfação. Esta crítica toca diretamente na ideia de que o feminismo devia ser positivo e empoderador, no sentido neoliberal, quando na verdade ele deve destabilizar, inquietar e até doer, magoar. De facto, o feminismo institucional, liberal, branco, seletivo, tenta frequentemente neutralizar esta raiva e esse incómodo. Promove um feminismo sem conflito, civilizado, compatível com a ordem existente. É um feminismo que perpetua a inocência dos opressores, ao focar-se apenas em igualdade formal e nas vitórias individuais, ignora que a dominação é material e estrutural. Ao ignorar outras dimensões da opressão, torna-se também cúmplice do patriarcado e do colonialismo porque recusa a disrupção. Ao mesmo tempo, vemos cada vez mais, por outro lado, o femonacionalismo a instrumentalizar a proteção dos direitos das mulheres de forma a legitimar políticas racistas e fronteiras fechadas e militarizadas, reforçando a inocência branca que se apresenta como salvadora e civilizadora. Contrariamente ao que ditam estas fantasias, a colonização patriarcal persiste nos mais diversos territórios, corpos e práticas. No fundo, aquilo que estamos aqui a debater durante estes 3 dias. A interseção entre colonização e violência sexual é talvez uma das suas mais brutais manifestações.
Falemos do Haiti ou da República Centro-Africana e do abuso sexual de crianças, das violações ou do que chamam sexo transacional em contextos de pobreza extrema e sob a égide de missões de paz. Falemos dos filhos deixados por estas missões, tal como os soldados coloniais deixaram em outros tempos. Falemos do turismo sexual em países asiáticos e africanos. Falemos da tortura sexual em Israel, na violação como arma de guerra na República Democrática do Congo ou no Sudão. Falemos da violência contra as mulheres indígenas no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá e não só, não é? Infelizmente, podemos falar de muitos outros exemplos onde a história se repete. Em territórios ocupados e em territórios supostamente livres, vemos como a exploração económica e a dominação colonial e patriarcal se reforçam mutuamente. Não são metáforas. Precisamos mesmo da raiva feminista que põe em causa os privilégios e as estruturas violentas que perpetuam as desigualdades e as opressões, não só de género, mas também territoriais, raciais. Precisamos da raiva para assumir a disrupção como uma forma de descolonização e despatriarcalização. Eu nunca sabia que não ia dizer esta palavra. mas que eu gosto tanto, despatriarcalização. Consegui. Bom, finalmente chegamos ao fim e chegamos também à pergunta central, que é: estamos mesmo preparadas para a descolonização e para a disrupção que reivindicamos? Estamos preparadas para destruir todas estas fantasias? Estamos preparadas para aquilo que desejamos e exigimos? Eu não estou à espera aqui de respostas, não é? Estou à espera de reflexões. Estou à espera de reflexões. São essas reflexões que estamos aqui a fazer durante estes 3 dias, não é? Falemos, então, de mudanças estruturais. Falamos de mudanças estruturais, mas não nos mudamos a nós próprias? A disrupção exige-nos coragem, escuta, autocrítica, renúncia aos privilégios e às inocências que nos protegem. Estamos dispostas a aceitar o sofrimento, as perdas e a dor que tudo isso acarreta? Que práticas concretas podem, de facto, descolonizar a nossa ação? O que significa isto na prática, de construir alianças interseccionais de que tanto falamos e que poucas vezes materializamos no que é que isto significa, não é? Como é que arranjamos tempo e força para a terceira jornada, de que falava ontem a Ruth, da organização popular e dos movimentos sociais, se o capitalismo nos faz necessariamente precárias e exaustas há vidas de tempo? E como é que fazemos isto sem os homens? Podemos realmente contar com eles para a mudança? O que é que nos mobiliza? Por exemplo, em Portugal, agora vamos ter uma greve geral no dia 11. Mobiliza-nos esta greve geral, mas não saímos à rua para protestar pela morte da Umu Sani, não é? Que já foi aqui referida 2 vezes. E eu penso, nos últimos tempos, nos últimos meses, penso permanentemente nisto. Porquê é que não há uma revolta? Como é que é possível que mulheres morram desnecessariamente, estupidamente, não é? Por não serem atendidas no hospital, as mulheres e as crianças? Como é que é possível que cada vez mais mulheres tenham os partos em ambulâncias porque não há hospitais abertos e nós ficamos sentadas sem fazer nada? Isto e estou a falar de mim, não é? Isto é absolutamente surreal. Como é que nós não partimos isto tudo já, não é? É um bocado essa questão. Portanto, o que é que nos mobiliza verdadeiramente? O que é que nos faz sair sem ser as saídas ritualizadas das manifestações e das greves, não é? Portanto, obviamente eu não acho que há aqui uma resposta única e global, não é? Até porque se fosse assim seria uma solução também claramente colonial. Mas que existem respostas, obviamente, situadas, enraizadas nas práticas concretas de sobrevivência e de luta partilhada e não de solidariedade. Gostei muito dessa substituição e na coragem de abandonar o nosso conforto. Essas práticas concretas que podemos aprender também com mulheres do Sul Global, a quem não temos muito a ensinar, como dizia a Catarina ontem, mas com quem temos muito a aprender. Obrigada.